E lembremos que essa live estava carregada de fãs de Pablo Marçal há meses atrás. Se você entrasse no meu Instagram, pô, eu não faço nenhuma questão, eu só xingo o cara lá. Tinha lá, faz o M, Renan, tô decepcionado. Que é isso? Aí então, um campo prometeu que o Brasil ia virar uma Venezuela, resolveu falar que a alternativa era um coach picareta, um estelionatário vagabundo, filho da puta, tá? Ficou envolvido em brigas com influenciadores ridículos, elegeu esses influenciadores ridículos, discute a elegibilidade ou inelegibilidade do Bolsonaro, como se isso fosse, vamos dizer, o alfa e o ômega de tudo. Vivem os dramas do Bolsonaro, se envolvem em brigas com Alexandre de Moraes em que eles sempre perdem, todas as vezes, e aí essas pessoas acham, miraculosamente, que vão conseguir enfrentar Centrão e o PT. E veja, eu não estou colocando no mesmo bloco Centrão e PT, porque coisas diferentes eles são. Mas eu tenho que colocar no mesmo bloco de adversários desse grupo, e eu tenho que colocar as coisas da seguinte maneira. Vejam só. Você que está me assistindo, você está vivendo num país em que o seu suposto campo político, as pessoas que defendem as coisas que você defende, são ingovernáveis. E quando eu falo que elas são ingovernáveis, não é que elas são apenas incapazes de governar os outros, elas são incapazes de governarem a si próprios. É um bando de acelerados, é um bando de aproveitadores. E eles te iludiram a te colocar num assim, não, o Brasil vai virar Venezuela, e não virou. E o problema, e aí eu preciso colocar aqui, isso tem a ver com a discussão de ontem, tá? Você está preso numa discussão que ela é virtual, ela não é real. No mundo virtual, estou vivendo na Venezuela, só que o mundo real não tá virando. E o que eu tô falando pra vocês, que é uma coisa que vocês têm que se ligar, que todo mundo no nosso campo tem que se ligar, é o seguinte, que boa parte daquilo que a gente chama de desengajamento no nosso campo, talvez esteja acontecendo porque o mundo real tá refreando as loucuras do mundo digital. Que no mundo digital você vive numa ditadura. Tá? A ditadura foi anunciada pelo Alan dos Santos, pelo Nicolas, pelo Monark. Você está numa ditadura. Só que você na rua, você não tá numa ditadura. A gente pode fazer todas as críticas, e dá pra fazer todas as críticas à democracia doente que a gente vive. Mas definitivamente não é uma ditadura. Se você morar num país ditatorial, as coisas não se dão da maneira como se dão no Brasil. Você pode falar o que você quiser na rua. Se você se organizar na Venezuela para montar um grupo, para fazer uma manifestação de oposição, você vai ser fichado, você vai ser perseguido, vai ter gente da polícia secreta, pode ser que te matem. Era assim em qualquer país comunista, é assim em qualquer regime ditatorial. Entendeu? Não, você não tá numa ditadura. Ah, não, o Brasil quebrou, vamos embora, fecha. Não, as empresas não estão fechando aos montes, cara. O Brasil é um país um pouco mais robusto do que a gente imagina, tá? E o governo do PT não é o governo do Hugo Chávez ou do Maduro. Logo, e aqui vai a provocação, tá? Logo, a gente está enfrentando moinhos de vento. Os moinhos de vento. Lá, né, quixotescos. Pega o cavalo lá, vou derrotar o moinho de vento. É um moinho de vento, velho. O inimigo real tem que ser combatido na sua concretude e não na sua projeção. Na sua concretude, o governo do PT está avançando na agenda dele e tudo que o governo Lula quer é, 1, rachar o campo da direita, 2, se possível ter o Bolsonaro como candidato, tá? 3, segurar as pontas e apresentar um melhor desempenho econômico. 4, Lula já está no segundo turno, então é aí com uma rejeição menor do que 50% no segundo turno. Tá? 5, consolidar os eleitores que eles têm em determinadas regiões e dividir os eleitores da direita em outras, para que eles se odeiem mutuamente. E 6, ganhar no segundo turno. Feito isso, aí eles têm um próximo mandato, eles têm as nomeações que eles vão fazer ao Supremo, e aí o PT passa a ser um perigo. Não de virarmos já uma Venezuela, mas aí tem um perigo de um controle político sobre rede social, sobre discurso, tá? Sobre parte da atividade empresarial. E aí sim você tem os verdadeiros problemas do PT. Não, eles não aconteceram nessa gestão e não adianta ficarem anunciando que o Brasil está virando Venezuela. Mentiram para você.